É um prazer estar com vocês mais uma vez. Eu nunca fiz um vídeo para os inscritos, né? O YouTube até pede, mas eu não sei fazer essas coisas. É só agradecer, né? Os inscritos do meu canal. Eu não, eu não peço. Eu quero expor meus pensamentos do modo que vejo as coisas para que fique guardado no YouTube, que um dia vai servir para alguém, na minha opinião, né? Esse é que é o problema. No meio de tanta gente estudado, no meio de tanta gente estudado, o que é que acontece? As pessoas sabem que eu não tenho estudo algum, né? Eles são. Eu agradeço a todos os inscritos do meu canal, né? Não tem, mesmo que não tenha tempo para visitar todos eles, né? O importante é que as pessoas que assistam escolham o que é justo, né? Eu vou fazer um vídeo aqui agora, mas antes eu vou fazer uma reclamação, cara, porque a gente tem celular. Aí eu principalmente eu não tenho conta, eu boto crédito, né? Na TIM, eu vou botar o nome, não tem problema, não estou fazendo propaganda. Então, aí em casa, meu filho botou o nome dele, banda larga, né? Não é da TIM, né? E nem da, nem da Oi. Não estou fazendo propaganda. Então, tem a banda larga aqui, tudo bem, e é eu que pago, né? Eu que. Tá o nome dele, mas é como se fosse meu. É aqui em casa. Aí o celular, eu boto só crédito. Mas é uma encheção de saco muito grande. Até do meu filho que ele tem conta banda larga no celular. É muita encheção de saco. Os caras enchem muita paciência, querendo que troque de coisa, é, plano e faça plano. E aí no meu aqui, no meu celular vem, você ganhou 32 GB, clique aí. E vai essa encheção de paciência, eu não clico nada. Cada vez fazer isso, eu deleto. E aí que eu não boto. E eu estou quase fazendo o seguinte. Estou quase pegando o chip da TIM, arrancando, jogando fora e arrumando e comprando de outro. Se é fazer a mesma coisa, eu nunca precisei disso, eu não esquento a cabeça com isso, não é isso? Mas se é assim com todo mundo, isso é uma perturbação. O cara vai querer o quê? Vai querer me deixar maluco? Mas não vai, porque eu não estou nem aí. Vai me encher o saco. Manda eu deleto. Simples assim. Me deu uma mão de obra, agora tem que me pagar pela mão de obra, né? Porque vocês estão enchendo meu saco. Né? Esse é que é o problema. Então vou ver até se dá para ver aqui. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Cadê? Isso aqui, acho. Olha só. Ó. Aí, ó. Para vocês verem como é que é o negócio, a encheção de saco. Ó. Aí, ó. Aí, ó. Isso aqui eu deletei. Isso foi aqui mais ou menos umas 3 horas aí, sei lá. Tem um dia que eu deletei tudo, em poucas horas foi 27 telefonemas. 27 coisas desse aí, ó. Encheção de saco. Aí aqui eu vou deletar. Entendeu? Aí eu faço isso aqui, ó. Ó. Excluir. Aí boto isso aqui, ó. Cadê? Aí eu vou excluir. Aí vou clicar aqui na lixeira. Aqui, ó. Cadê? Poxa. Aí. Tá. Olha lá. Ainda faltou um que eu botei o dedo em cima. Então vocês veem a encheção de paciência, eu não sei como é que vocês aguentam. Eu não tenho paciência para isso. Sou paciente, mas assim, não tenho paciência de ficar, né, essas coisas aí. Então vamos lá ao assunto. Muitos estudados aí diz que o cara que não sabe ler, não tem estudo, nem ler Bíblia sabe. Tudo bem. Eu vou ler aqui a Bíblia do meu modo, né? Vou ler do meu jeito aqui, que para vocês verem o modo que eu. Assim, o sentido que os escritos estão dando é o modo que eu estou vendo, não por letra, não por palavra significa tal e que está no pretérito, está no futuro, está não sei da onde.
ou está no verbo, ou está no ciclo, não é nada disso, não quero ver nada disso. Porque quando entra a gíria, isso aí cai por terra, tudo cai por terra. Você vai querer consertar a palavra quando não vai dar certo. Aqui tinha que ser palavra tal. Não, mas não é isso, aquela palavra é uma gíria, está significando outra coisa mesmo. Esse é que é o problema. Então, agora para vocês saberem, né, das coisas mais ou menos. Por exemplo, a palavra Deus. Antigamente todas as divindades, os poderes tinham nome, não é isso? Mas os escritores, para poder falar de tudo sem citar nomes, né, dos representantes, ou seja, o que for, e nem, então, nem das divindades, o que é que eles fizeram? Deus como uma palavra geral, uniteísta que eles querem botar e botaram um Deus único. Mas na verdade é um nome sobre todos, todos os nomes. Mas a história dentro é de todos. Então agora, então cada poder é um Deus, então aí pega o crente e pega o ateu. Esse aqui é o problema. Essa é a ideia. Mas só que os poderes são chamados Deus, aí começa a complicar, não é isso? Para o da fé e para o ateu e para todos. Não vai ter sábio nessa hora, se não olhar por esse lado. Então tem que começar a olhar os poderes. Poderes políticos já se vê isso aí. As histórias são criadas também, já se vê isso aí, que as histórias são criadas para ser colocado as coisas dentro, né? Se pega texto do passado para poder escrever um futuro, vamos botar assim. Mas é tudo criado sim, tudo bem, tudo está certo. Deus também é criado, já mostrei a vocês que no princípio criou, depois do criou, tudo é criado, não é isso? Então é simples, pelo que eu estou vendo. Então, vocês reparem bem o seguinte: Deus sendo o nome dos poderes, os escritores aí escrevem facilmente sem citar nomes. O cara vai destruir uma cidade, ele avisa o povo pelo escrito que eles não estão procedendo legal, quer dizer, conforme Deus ali, o poder, o Deus do século ali na época, não está gostando, eles têm que proceder conforme ele quer, né? Os sábios de hoje, muitos deles dizem que a pessoa que não tem estudo, né, não tem sabedoria, não tem conhecimento assim, da história do povo, como se a história e costume resolvesse o problema da escritura. O problema da escritura é o que está dentro dela, os poderes. Esse é o problema. Então, você tem que analisar os poderes. Qual poder? Você está vivo? Tá. Esse é um poder em você. Você pode fazer o que você quer? Se você pode, mesmo com lei em cima e restrições políticas ou de governo, os deuses do século, mas você tem esse poder, então você tem esse Deus. Mas se você está vivo, é Deus também. Você tem uma consciência que raciocina tudo, é um poder que você tem, é Deus também. Aí começa o problema, não é isso? No caso aqui, eu tenho o poder de falar, né? Então aqui está o Deus Francisco falando com vocês. Dá para notar como é que é as coisas? É porque os poderes é chamado Deus. Então tá aí, é Deus falando. Aí você vai entender que o crente, mesmo na inocência dele, vai estar certo. Por quê? Porque Deus disse, Deus falou, é a consciência. Ele tem a imaginação, é um poder dele, ele dá ouvido à imaginação, isso é Deus, Deus falou. Ok, aí entra o ateu dizendo, mas o teu Deus é bonzinho? Agora olha só, teu, né? Teu como se você fosse proprietário disso aí. Mas você é proprietário do que você pode fazer. Então, se for esse Deus, tudo bem, esse poder. Então, o que é que acontece? Aí eles vão, mesmo não entendendo igual o cristão, o outro da fé, não entendendo, mas eles vão ter uma razão. Qual a razão? Porque eles não estão vendo e o crente também não está vendo, mas ele está vendo uma coisa no meio disso aí. Qual? Deus é bom, dá o mandamento, não matarás. Aí Deus manda destruir uma cidade, manda matar as crianças e tudo mais, e ficar com as moças, para os soldados se divertirem. Então vocês vão vendo a história como é que é. É um poder, mas o poder que Deus é esse? O Deus do século. De guerra, estão guerreando um contra o outro.
O escritor vai e conta o caso da guerra e uma destruição uns dos outros, né? E aí vai ver que os dois lados não reconhecem um poder maior dentro de si. Qual? A vida. A vida e a consciência da vida. Então aí Deus manda destruir, Deus destrói, não é isso? É um poder que está fazendo isso. Aí o ateu vai falar, então é esse teu Deus aí? Manda, diz, não matarás, né? E depois mata. Mas qual o poder que está fazendo isso? Que tudo é Deus. Aí o crente também não conhecendo o que é Deus, ele sabe o Deus que ele crê é o que realmente é o responsável por sua existência. Ele está certo. E como a palavra Deus é o nome de todos os poderes, agora ele vai ter que dar desculpa. Não, porque Deus pode, Deus sabe, Deus fez, ele pode fazer isso ou aquilo. Não é isso? Ué, mas ele não vai estar errado porque os poderes têm o poder de fazer o que quer. É Deus fazendo. Mas qual Deus, né? Qual poder ali? Porque todos eles são titulados de Deus. O Novo Testamento, ele traz um modo de falar novo, né? Ó, graça. A graça se refere o quê? Se refere conhecimento, passando conhecimento, né? A pessoa está dando a conhecer. Pode se chamar também revelação. Está revelando algo. Então, é a graça, conhecimento. Está sendo passado. Tudo bem, então tá lá, a graça é isso aí. A fé é você acreditar. Agora, para você acreditar corretamente, em qual obra você deve acreditar? A obra, porque Deus é o nome dos poderes, a obra do poder do erro ou obra do poder justo? Né? Da vida que dá em você, esse poder da sua existência, esse é o Deus que você crê. É o princípio de tudo. O resto é para vocês não saber o que é e ser enganado. Né? Mas vocês permaneçam na fé firme. É que a fé é como uma criança inocente. E não julga. Os caras estão julgando Deus e as obras dos poderes, botando para um só, errando contra o poder da sua existência. E buscam a verdade quando cada um que existe, isso é verdade, não é mentira. Você existe, está vivo e tem o poder de fazer o que quer. Né? Então, é uma verdade. Você é a verdade, está procurando, olhe para si mesmo. Então vamos lá, a graça são as informações, são conhecimento que é passado e tudo mais, não é isso? Ok. Deus é o título dos poderes. Aí você vai ler a escritura, você vai ter que saber de que Deus estão se falando, de que poder, não é isso? Então, é por isso que fica difícil, você tem que olhar para o lado justo realmente. Então, aqui, Jesus Cristo, ó, eu estou lendo aqui Efésios 1. Aqui, vou no capítulo, capítulo 1, né? Versículo 2. Aí diz aqui, ó, a vós, graça e paz, ó, da parte de Deus. Mas qual Deus? Ele vai explicar. Nosso Pai. Ah, o responsável da nossa existência. Né? Porque nosso pai é quando você é gerado no seu pai, não é isso? Você faz parte dele, não é isso? Então quando ele bota aqui nosso pai, é essa que fazemos parte. Ok. Mas aí tem duas coisas. Tem a parte da vida que deu vida, segundo na história, os escritos da seguinte história, então, e dando ensinamento, então tem que observar. Então, nosso pai, mas qual? O pai material que era morto, antes de ser ungido, ungido de quê? Da vida. A história aponta que foi formado um homem morto. Tudo morto, né? Ele ganha fôlego da vida. Ganhando fôlego da vida, então, essa vida é o poder de manter ele vivo. Então, ele foi ungido de quê? Ungido de vida. Então, o Novo Testamento vai falar disso. Né? Eles vão botar nome. O Jesus, porque o nome é novo? O nome já é bem conhecido, mas botaram Jesus aqui como Senhor. Por quê? Vamos conhecer então
o que é senhor sobre outra pessoa? Tem um senhor que tem seus escravos, né? Então, ele é senhor e os escravos são servos, não é isso? Ok. Então, o primeiro senhor em uma consciência é a vida. Está no centro, está no coração central de uma consciência. É a vida. O material foi feito morto, no centro da sua consciência, morta é a morte. Entendeu? Então, ele foi ungido de vida. Então, esse é o primeiro Cristo. Né? Então, estão falando de Adão na história. Ou outra história qualquer, mas não tem problema isso. O importante é a ideia que vai ser, que é montada em cima de tudo. Né? A história que vem por dentro das contradições de tudo. Então, vamos ver. Então, um dos primeiros poderes no homem é a vida na consciência da vida, que é dela, é ela mesma. A consciência é Senhor também. Ó, que é poder. Então é Deus, ó. Deus é o nome dos poderes. E aí, na consciência do homem, está sobre a consciência do homem. Antes estava dentro. É como se fosse assim. Mas o homem, então, o primeiro ungido, que é o Cristo, como diz as Escrituras, que Cristo morreu. A ideia é essa. E ressurreição de terceiro dia, eles estão mostrando, mostrando, vamos botar aí eu não sei como é que se dá o nome, alegoria, né? Estão mostrando a criação, que no terceiro dia, né, a terra se nega. Se a terra representa o material, né, então antes o material estava vivo, ó. O material estava vivo, obedecendo, produziu o que ela mesma criou. É como criou as coisas todas, o material criou sua parte material, vamos botar assim, estava vivo. E obedece, porque é como quem diz, se você criou tudo isso, agora produza. Então produziu. Então olha essa história, como é que vai complicando. Aí o que é que acontece? Quando chega na parte produz a alma vivente, aí diz, assim foi, mas não diz, aí a terra produziu, não. Só nas árvores que foi dito isso. E assim foi, a terra produziu, né? A terra estava viva, porque para produzir tem que estar vivo. Então, na outra parte que produz a alma vivente, e assim foi, a terra não produziu. Quem produziu foi um senhor. A consciência, a material se negou, é como morrer. Mas houve uma ressurreição de quem? De quem assumiu o material e estava agindo no material. Então, quando a terra não houve mais, o que é que aconteceu? É como está morto, separa do Senhor a consciência da vida. Aí a consciência da vida assume. Ó, aí. Chega em Adão, a história é a mesma. Como? O homem, que é o terreno, é o que todo mundo chamava de Adão, então Paulo vai dizer que o primeiro Adão é terreno. Então repare bem. Ou talvez está vendo de outra história, mas vou deixar nessa mesmo, porque eu não leio outras histórias. Então tem que ver tudo aqui dentro mesmo. Então o que acontece? No caso, então, o primeiro homem do pó é homem do pó, nem nome ganhou. O escritor que aparece com Adão depois para mostrar quem é Adão. Mas olha só, ele ganhou fôlego de vida, esse é talvez o Adão aí, né? Aí o que é que acontece então? Ele rejeita a vida em amor ao próximo. Quem era o próximo? A sua esposa material. Ora, mas a vida está dentro. No caso seria o Adão e a Eva. O Adão vestido do macho, né? Do varão, e a Eva vestido da varoa. É a história. Mas você vai ver no sentido como é que funciona. O varão, então, por amor à sua varoa, amando o seu próximo, de sua própria carne, né? De sua própria natureza, ele deu, como se dá, abandona a vida, se dá por ela. Aí a vida faz o quê? Que a vida, no caso, é o Adão. Aí retoma o homem. Aí o que estava dentro era a vida.
vem para fora, o que entra para dentro é o homem. Então, a morte está no centro. Adão era o centro, é a vida. Rejeitado, entrou a morte para o centro e vem para fora. Então aí o escritor vai mostrar então como é isso. Então a mulher é quem. O homem concordou com a mulher, não é isso? Então é a mulher que está tirando. Então a mulher vai e troca a ordem. Porque uma serpente mais sagaz do campo, dos animais, então é animal. É uma alegoria. Né? O escritor bota o personagem, né? Você podia ser até o pica-pau ou o lobo mau ali, não tem problema nenhum. O que você vai colher aí é o acontecimento. Né? Seja lá quem for, mas o escritor está vivo. Então ele é a consciência que está falando tudo. Então vamos lá. Então a mulher tira a ordem de uma árvore e joga para outra. Porque eu disse para não comer a da ciência. A da ciência não está no meio do jardim, porque quando a árvore da vida brota no meio, é meio centro que está ocupado. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, não é isso? Então não pode botar uma árvore sobre a outra, ela tem que estar ao lado. Aí para você imaginar bem, põe uma plaquinha na árvore da vida, com meio de todas aqui, a da vida de todas. Nesse momento, até a da ciência está envolvida, eu já expliquei isso. Mas aí você mesmo em casa coloca agora uma plaquinha em cima da árvore da ciência, ó, dessa aqui não. E outra coisa, não está no meio, porque não pode plantar uma sobre a outra. E nem pode arrancar essa árvore da ciência, jogar para o meio, tirar a outra e botar para cá. Então repare bem, se não pode fazer isso, mas a plaquinha você pode trocar. Então a mulher faz o quê? A mulher, na história, cogitando a ciência do bem e do mal, olhando o que pode fazer bem e mal, se referindo à vida e à morte, uma vez que está viva. Agora vamos fazer o quê? Dar vida a alguém ou jogar ele para a morte? Então, quando a serpente diz, é assim que Deus disse, não comer de todas não, quer dizer, a mulher está abandonando todas e dando ouvido à da ciência. O escritor colocando. Mas só que o escritor também coloca que a mulher não recebeu ordem. É para poder pegar os estudados e sábio que fica correndo para tudo que é lado. Quando a base principal é vida e morte. Acabou. Então o assunto não importa de que forma vem. Né? Vai haver contradição justamente para vocês perderem tempo. É o passatempo aí. E se perde. Então, repare bem. Aí a mulher então vai dizer, não, Deus disse para comer de todas, sim. Mas qual é a que Deus disse para não tocar? Comer de todas, sim, a da vida, do meio, né? Porque a da vida está no meio. O cara coloca que quem come da vida é lógico, vive eternamente, lógico, vida para sempre. Vamos botar assim, quando o que foi formado era também para sempre, mas morto. Então são duas eternidades, uma morta e uma viva, as duas estão juntas. Então aí a mulher vai fazer o quê? Não, Deus disse para tocar de todas. Tal. Mas Deus disse, ó, pegou a placa agora que está sobre a árvore da ciência e vai colocar para o meio, quer ver? Mas Deus disse para não tocar na do meio. Não comer do fruto, aliás. Não comer do fruto da árvore que está no meio, ó. É da vida. Botou a parede aí agora. É aí que está a parede que separa. Né? As duas eternidades. Separa as duas eternidades. A eternidade morta e a eternidade viva. Não é isso? Então, aí quando a serpente não caiu na conversa, por isso Jesus vai dizer, seja sagaz, que nem a serpente tinha um argumento que ele ia mandar os apóstolos, né, ensinar lá para a ovelha perdida de Israel. Agora você vê também outro assunto. Não é para Israel, é para as ovelhas de Israel. Aí, quem é as ovelhas de Israel? Ovelha é ovelha. Ora, de Israel. Então Israel ensinava alguém como pastor e tinha as ovelhas? Então quer dizer então que algum mestre de Israel está botando o povo a perder. Está ensinando o erro. Vamos botar assim. Mas vamos deixar isso para lá. E eles dão muito ouvido aos mestres. Mas vamos deixar para lá. Isso aí não importa. O que importa é aqui a vida. Né? E a parede que foi colocada aí, na minha opinião. Então,
A do meio não pode, né? Ela diz que Deus disse, Deus nunca falou que não tocar na do meio. A do meio é da vida e todas as outras boas podia ser tocada de comida, né? Menos qual? A do meio? Menos, ele tem nome, menos a da ciência, que é vida e morte. Uma vez que está provando da vida, não prove da morte. Então não faça isso, não coma da vida, que já está ali vivo, e coma da morte, porque senão vai morrer. Porque você ganhou vida e perde ela. Deu para entender o que é ó, vida? Bem, você perde ela, você provando a morte, volta o que era, morte. Aí é que está o primeiro Cristo. Esse é o primeiro homem ungido de vida. Não é ungido de óleo, porque foi colocado ungido de óleo mostrando para que alguém chegue a isso. Mas não chegaram. Os profetas estão vendo isso. Mas não pode falar diretamente, porque tem um tempo. Né? Assim como a criação mostra que aquilo, tudo que está ali é para o tempo, sinais para os tempos. Que ia acontecer. Não importa quando. Então repare bem. Então, a serpente vai dizer o quê? Que é o próprio escritor. Está falando, ele está montando isso para mostrar. Aí se você falar, a serpente é besteira, não fala? Claro que não, pô. Aí você vai entrar nesse argumento e sai do que é para ser visto. Então aí você não vê que a mulher trocou a ordem, botou para o meio, entendeu? Para que rejeite a vida. Você está vivo, então. Aí o cara, como é que vai demonstrar isso então? Que você está morto mentalmente para o conhecimento da vida, mas está vivo, a vida está em você. Ah, mas aí se a vida está em você, você está vivo. Mas só que ali na história o cara vai apontar que o homem, rejeitando a vida, rejeitou o seu Adão, vamos botar assim, o Senhor, a consciência da vida. É o Senhor. Então, mas Senhor tem vários senhores, porque tem vários deuses. Porque o poder é Deus e o poder é Senhor. E agora? Porque sempre que o poder é Senhor, tem um escravo. Se você botar do material para a vida, então o material é Senhor sobre a vida é escrava, serve o material. Então aí tem que tomar cuidado quando está se falando Senhor. O meu Senhor. Ou sou servo de um Senhor. Qual servo? Ó, porque a vida serve à consciência. A vida é um Senhor, é Deus, é poder, é um Senhor e é Deus, e a consciência da vida também é um Senhor e é Deus, que a vida está servindo a ela e ela está servindo ao homem. Agora, o homem consciência, não é o homem como sexo. O homem é consciência, vamos botar aí. Então, é um Senhor. Ele morre e se torna Senhor. Como? Já era Senhor, mas de acordo com a vida. Mas rejeitando a vida, se torna Senhor morto. Ah, então o Cristo que é ungido da vida, ele perdeu a vida ali. Por isso vai falar do rodimento, né, que ainda tem de Cristo. Mas qual Cristo? Paulo fala, ele sabia o que está falando. Esse é que é o problema. Mas criaram o nome, mas Cristo, até o judeu sabe o que é. É ungido. Mas vamos procurar ungido qual? Ungido de óleo. Homem ungido homem. Quando todos estão ungidos da vida. E tem um paredão. Qual é o paredão? A mulher trocou a ordem de lugar. Não coma a da vida. Não coma a do meio. A serpente não caiu na conversa. Aí quando ela vai dizer que certamente não morrerá, porque ela falou meia da vida, então os que estão já do lado de cada parede vai dizer que a serpente está errada. Então, para isso também, os acontecimentos na história, né? O pessoal brigando um com o outro e tal, guerra, é um Deus de lá, um Deus de cá, discutindo, os poderes. Não é o poder maior que é responsável da existência de todos eles. E eles é o que são. Igual o homem formado do pó, do pó, vamos botar assim, a história. Mas está mostrando o quê? Que ele, sendo o que se vê, está morto. E quem já tem vida está vendo o que é isso. Ganhar vida então é ungido de vida.
aplicaram o homem ungido para mostrar, né, o que está na história. Então, ungido de vida. Ele rejeitando, ele morre. Está o Cristo morto, conforme diz as Escrituras. E o ressuscitar no terceiro dia quer mostrar na criação, aonde a terra obedece. Ó, a terra, terra. Pode se referir à palavra nome do solo. Então, se está falando terra, está se falando o nome de alguém. Qual? O nome de quem? O do solo. É o pó, vamos botar aí, o solo seco, do qual o homem foi formado. Então, desde então que as duas coisas estão trabalhando juntas, vamos botar assim. Então, a terra aí se nega. Ó, se negou. Fazer alma vivente, ela se negou. Quer dizer, se negou a produzir. Então vai ser esse bololô todo. E eu quero ver como é que vocês então vão acertar. Tanto crente, cristão, ou ateu, ou estudado. Não é isso? É porque é o que eu estou vendo, né? Aí se eu estou errado, o errado sou eu, vocês estão certos. Não tem problema nenhum. eu, eu não ligo para isso. Eu só estou mostrando o que vejo. Agora então vamos ver o seguinte. Deus, o nome dos poderes. Está aqui. Eu estou lendo Efésios 1, né? Vamos ver o que Paulo vai falar. Vamos ver a mentalidade de Paulo, se ele sabe dessas coisas. Vamos ver. Então, se o homem, vamos voltar lá então, para vocês entenderem. Primeiro, o homem é ungido de vida. Esse é o primeiro Cristo, né, que saiu da morte. Então, é o morto ressuscitado, ok? Onde o olho está fechado, tudo fechado, então vai se contar que curou os cegos, que é toda doença, tudo que é coisa. Claro, se dá vida a um morto, se dá vida e toda a proeza está aí. Qual? Abrir os olhos, enxergar, fazer raciocinar. Então, tem que tirar da morte também de raciocínio. E tudo mais, tudo junto. Tem duas mortes aí no meio. Morte do corpo e morte do raciocínio. Mas o corpo ganhou vida novamente e a consciência morta passa para dentro como parede da vida, entrou no lugar da vida. A vida vem para fora e serve. Fica servindo agora por fora, né? Colhendo do coração, quer dizer, do centro, aonde estava a árvore da vida, que está a árvore da morte. Então ele tira e vai botando para fora. Então, aí, esse que assume, que era a unção do primeiro, ele assume agora como segundo. Esse é o segundo Cristo. Os que liam a Escritura, os escritos, eles tinham o primeiro homem do pó como o primeiro Adão. É como Adão. Mas não é. Por isso que Paulo vai dizer o primeiro Adão, porque todo mundo acreditava em Adão, então ele vai ter que explicar o que está por trás disso aí que eles não estão entendendo. O primeiro Adão quer dizer o primeiro homem, que não é Adão nenhum, mas já que chamam. Então o primeiro Adão era terreno, é do pó. Aí o segundo Adão, que é a unção desse homem, para ele se tornar o Cristo aí, né? Quer dizer, ungido, é a vida que está dentro. Então, esse é espiritual. Aí o que é que acontece? Mesmo o homem estando morto, olha bem, por isso que Paulo vai falar quando estava morto e ele nos ressuscitou assim mesmo, ou nos amou, etc. Tal, ele vai contar um montão de coisa a respeito, porque ele está vendo isso aí. Então, o que é que acontece nisso tudo, né? Na história. Então, o Paulo, na verdade, ele não é um cara qualquer. Assim também como Jesus ali é o segundo homem ungido. O segundo homem ungido não, é o segundo a vida. O segundo é espiritual, ungido na carne. Aí vai ter esse problema, a parede é contra a vida. Por isso que Paulo vai falar do ministério de morte. Então ele viu muitas coisas. E Jesus é o cara que se veio dar ensinamento para o judeu, assim como diz. Então ele, às vezes quando era contra o judeu, não é contra o judeu, e sim contra o que estão fora, tá nessa parede aí, dividido nessa parede da morte. Não olha para a vida. Então também não vai olhar para a lei, não vai conseguir entender que não é para seguir, é para observar.
Então, quando se fala de animal imundo vivo, ou um ser humano vivo imundo, então aquele que acredita é porque está do outro lado da parede. Porque a vida está no animal, está no homem, e estão chamando de imundo quando a vida não está fazendo esse julgamento. Dá para entender? Paulo vai falar contra essas coisas. O judeu, então, aí, o que não tem juízo lá na época, vai dizer que Paulo está contra eles. Tá aí. As duas brigas, a briga vai ser essa. Paulo já está, é como ele está unido ao homem espiritual, o Cristo espiritual, porque está ungido da carne. E era a unção de um homem, ok? O homem estava ungido dele. É isso que estão falando, entendeu? Aí o sábio vai querer ficar olhando palavra, historinha, sem entender o sentido real das coisas, na minha opinião, novamente eu estou falando. Então vamos aqui agora, eu vou ler então esse primeiro texto aqui. Primeiro aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ó, Jesus, então, é o nome da vida, ó, que está nessa consciência, que está na consciência da vida, que se unge da carne, que se unge do Cristo morto. Se unge da carne. Então, está aqui. Ele, apóstolo de Jesus Cristo, não de Cristo Jesus. Quer dizer, o Cristo ungido da vida, aqui é o contrário, aqui é a vida ungido da carne. Então vocês vão ter que ver se Paulo é mentiroso para quem é mentiroso, por isso tem que ser dado conforme outro. E outra coisa, ele se faz apóstolo e com o evangelho não para o judeu. Ele vem pregar para o outro lado da parede, de alguma forma. Né? Para os vivos que não se conheciam, vamos botar assim, não se conhece, mas pelo procedimento se via que é a favor da vida. Então repare bem. Então Paulo não veio para o judeu. Aí quando aqui eu esqueço o nome, o gentil, né? Quando o gentil então quer se ligar às coisas, às obras antigas do judeu, vamos botar assim, foi dado, não é do judeu, foi dado. O judeu também não tem culpa de coisa alguma. Assim como o cristão também não tem culpa de coisa alguma, nem o ateu. Ele não vai entender essas coisas, na minha opinião, o que eu estou vendo. Se eu estou vendo que não entende. Não adianta estudar. Pode se formar de qualquer jeito. Se torne cientista e tudo mais, e está na cara e não vê. Porque não olha para a verdade. Qual é a verdade? Você mesmo. Está vivo, existe. E você não sabe fazer isso. Ou sabe? Então faça. Se você sabe fazer isso, então esse poder, você diz que não existe, porque todos os poderes é chamado Deus, então você faça, seja esse poder. Coitado. Todos. Na minha opinião, são inocentes. Por isso que eu digo que todos são inocentes. Vão ficar brigando e se matando o outro, fazendo a vontade da vida quando está justo. E fazendo a vontade da morte. O morto sem juízo. Vamos botar assim. E aí tem os estudados dos sem juízo. O cara é estudado em tudo que é loucura. Ele se torna o louco profissional com doutorado. Para julgar qualquer coisa que ele entenda como loucura. Falar que o homem tem vida em si é algo que você não pode ver, mas está vivo. É loucura. Esquizofrenia, segundo os estudados da loucura, que só tem para se formar, tem que ser louco mesmo, com doutorado. Ok? Eu não posso fazer nada, é o que eu estou vendo. Entendeu? Eu sou um louco, sem estudo. Vamos botar aí então. Então vamos ver essas coisas todas, né? Considerar de tudo que é forma. E vamos lá. Já expliquei aqui, apóstolo de Jesus Cristo. Apóstolo do ungido da carne. O Cristo era o carnal ungido dele, ungido de vida. Uma vez que morre, ele agora, Adão no caso é lá, a história não, assumiu. O Adão seria então aqui o Jesus. Mas estão falando da vida, porque
O Adão era a consciência, ó, que se faz homem, ó, se faz morto. Mas a vida está no centro da consciência dele. Quando então a consciência é morta e o centro da sua consciência é morte vai para o meio, né, colocado no meio pela mulher, e aqueles que não vê, então mostra que não tem isso no centro da consciência, não tem a vida. Vocês sabem quem é Jesus. É igual lá no sepulcro. As mulheres conheciam Jesus e o homem, o que está vendo. Então vê, ele não vê o espiritual. Então vai dizer, levar o Senhor, o Senhor era o corpo, levar o Senhor do sepulcro. O escritor sabe que está escrevendo. Então em outra parte coloca, e levaram o corpo, não o Senhor. Então levaram o corpo de quem? Do Senhor. Ah, o Senhor assumiu o corpo, então ele era corpo do Senhor. Assumiu. Aí que está o problema. Aí vai ter o problema que a vida então voltou para dentro novamente. Aqui é o que está mostrando. Que o corpo do Senhor, então o Senhor estava vestido do corpo. Deu para entender? Quando Adão lá estava vestido do corpo. O espiritual está como material. Esse é o problema. Se ressuscitar o material a entender, o material agora vai à forma, vai se dar pela vida. Uma história criada, né, com grande sabedoria, na minha opinião, para mostrar isso. Mesmo que nunca tenha acontecido. O que tem acontecido é o sentido que está aí dentro. Então vamos lá agora. Aqui então, apóstolo, né, de Jesus Cristo, já está explicado isso aí. Pela vontade de Deus, pela vontade de um poder, né? Porque está falando Deus, né? E aqui não é poder de homem. Entendeu? Não é poder de homem. Pessoas que têm isso aí. Agora vamos ver as obras. Aonde Paulo vai meter a língua, se for os que estão realmente, ou que não são. O que estão em Cristo morto, vamos botar assim, são mortos. É anticristo. Anti-unção. É isso que quer falar do anticristo. Aí você vai ver pela obra, mas tem que entender quem é Cristo, o que é Cristo. O primeiro Cristo e o segundo Cristo. É isso que vocês têm que entender, o que os caras estão passando aqui. Então vamos lá. Aqui, ó. O santo está, ó, em Efésio. E fiéis, ó, a quem? E fiéis em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não em Jesus Cristo. Não em Jesus ungido, e sim no homem ungido. Aqui, ó. Em Cristo Jesus. Não em Jesus Cristo. Primeiro aqui, ó. Apóstolo de Jesus Cristo, ó. O Espírito ungido, de carne. Pela vontade de Deus. Então você já sabe que o poder aqui é poder sobre a vida, né? Aos santos que estão em Efésio, ó. E fiéis em Cristo Jesus. Ó, infiel no ungido pela vida. Então estão olhando para a vida. Repare bem o procedimento. Vamos ver então no versículo 2. A vós, graça e paz. Ó, vamos ver aqui, ó. Graça, o que é graça? Graça são informações. Não é isso? Informações. Ela pode ser informações boas e pode ser informações ruins, então pode vir dos dois lados. Você está vivo, você é ungido da vida. Você é o quê? Não se diz material que um dia vai morrer? Então qual é a dificuldade de entender que você é ungido da vida? Você é um Cristo, faz parte do Cristo. Mas se você não olha mais para a vida, você faz parte do Cristo morto. Paulo vai se referir aos mortos em Cristo. Dá para vocês entender? Eu não tenho estudo, eu estou falando aqui do que estou vendo. Não, vou continuar no capítulo 2 aqui, ó. É a vossa gratidão aqui. E a vós, graça e paz da parte de Deus. Mas qual Deus? Se Deus é o nome dos poderes. Aí tem que parar aqui. Ó, da parte de Deus. Ó, qual Deus? Então ele vai falar aqui, ó. Nosso Pai. Ah, nosso Pai. É Pai humano? Cada um tem o seu.
nosso é um Pai só de todos. Aí, o que é que tem em todos? A vida. Então, esse cara aqui, a consciência é viva, né? É da vida. Então, ele vai entender, ele vai conhecer o Senhor. Qual o Senhor? A consciência viva, chamado Jesus, ungido da carne, em Cristo. Esse é o novo Cristo aí, ungido da carne. Então, vamos lá. Vamos mais à frente, ó. E da parte do Senhor, quer dizer, consciência, vocês entenderem, chamado o quê? Jesus, consciência. Cristo ungido da carne. Então, olha só, para vocês entenderem. Vamos entender então por que eu estou falando Senhor, Jesus ali. Consciência. É como já expliquei, a vida é Senhor e escravo da consciência. Ó. Senhor e escravo ao mesmo tempo. Então, a consciência é Senhor e escravo também ao mesmo tempo. Consciência do homem é Senhor e escravo ao mesmo tempo. Esse é o problema. Dá para entender? Não dá, né? Claro que não. Ó, a vida serve à consciência da vida, a própria consciência, para que ela se mantenha viva. Essa é a base principal. É Senhor, mas é escravo da consciência. A consciência é Senhor sobre a sua vida. A vida é própria em si. Que serve ele, então ele é Senhor. Então repare bem. Então a consciência, uma vez que se faz homem, ele se unge de carne, olha bem, é o Cristo, segundo Cristo. Então, ele é Senhor, mas é escravo da carne. Então, a consciência morta do homem que ganha a vida nesse momento aí, que a vida está por fora, veste ele, é o templo de um Deus morto, ó, de um Cristo morto, de um vivente, não do vivo. Então, repare bem o modo de falar, que vamos falar de Deus vivo, é que no Novo Testamento tem essas coisas todas envolvidas. É a visão do que estava no Antigo e nas outras histórias antigas. Do nosso Pai, então, né? E do Senhor Jesus Cristo. Senhor, a consciência da vida. Ó, as bênçãos de Deus, as bênçãos. O que é bênção? Para você entender o que é benção. Ó, no Antigo Testamento vai mostrar o que é benção. É uma gíria de um sacerdote religioso. Um sacerdote que não é muito religioso e a favor da política, ele vai falar diferente, ou um escritor qualquer, ele vai dizer assim, ó. E Deus ordenou o homem dizendo, ó, ordenou dizendo o quê? Ordenou, é uma ordem. Crescer e multiplicar. Ó, olha bem. Bem, um sacerdote que é espiritual, ele vai falar na gíria. E Deus abençoou o homem dizendo, ele não vai dizer Deus ordenou o homem, mas benção se refere a ordenar. E Deus ordenou o homem para um. No mesmo sentido de ordenou, é Deus abençoou. Né? Abençoou. Então aqui se refere às bênçãos de Deus, quer dizer, às ordens de um poder. Então se ele bota aqui, nosso Pai, esse é o que está dando ordem. É o poder maior, Deus, sobre todos. Ó. E do Senhor, ó, quem está resgatando, ó, né, os filhos que se fizeram material, que se ungiram da carne. É isso que você tem que entender. Então esse aqui é o primeiro. Então que ressuscita, vai começar a ressuscitar a mentalidade. É isso que você tem que entender. Onde Paulo e todos os apóstolos já estavam praticamente ressuscitados. Entendeu? Entendendo essas coisas. Tudo é criado, tudo bem. As histórias todas foram criadas, mas acontece que o sentido que está aí é isso aí que eu estou dando para vocês, na minha visão. É o que vocês têm que entender. Eu não tenho nenhum primeiro ano primário. Estudei pouco, meses, 2 ou 3 meses, sei lá, no segundo ano primário, que eu fiz uma prova e passei, pulei a cerca. O cara reconhecer aqui o Senhor Jesus, para ele reconhecer isso aqui, Jesus e Cristo ungido da carne, é porque ele está vivo mentalmente. Né? Não precisa de estudo aqui para estar vivo. O estudo não vai valer nada aqui. Então, repare bem, vamos lá então para o versículo 3.
Não, deixa eu continuar aqui. Ó. As bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Ó. As ordens tá no Filho. Né? O Senhor aqui é a consciência da vida. Ungido do material. Então, as ordens estão dentro disso aí. É o que tem o conhecimento. Então, quando qualquer homem natural der qualquer coisa, é bom observar. Porque a hora vem do morto, porque a própria vida está botando para fora. E a hora está dando do que o seu pai deu. Está no íntimo, está no interior, está no DNA espiritual, vamos botar assim. Aquilo que você não vê. Mas você existe e tal, e você não sabe nem como é que é formado dentro do ventre, vê tudo acontecer, um poder e você não sabe. E você quer descartar isso só porque Deus é o nome dos poderes, e aí você não consegue distinguir qual Deus você serve. Esse é que é o problema. Se falou Deus, tudo serve. O ateu também pega tudo é Deus e diz é o seu. Quer dizer, vai contra o próprio Deus, está em si, é o próprio poder em si de estar vivo e existir. E acusa os outros. E os outros não sabem como falar. Ele também não sabe como explicar. Não ensina. Autor da nossa redenção. A cabeça da igreja. A cabeça da igreja. Você está vestido do corpo. A cabeça da igreja é quem? A consciência da vida. Do Deus vivo, templo do Deus vivente. Quando falar templo do Deus vivente, então você é a vida, é o segundo Cristo. Quando falar você é templo do Deus vivo, do Deus vivo, você é parte do Cristo ressuscitado, do Cristo lá que morreu, que era, então, o que estava dentro veio para fora. Mas se está dentro de novo, então aqui é uma ressurreição. Mas está dentro de várias coisas da história em ressurreição, e tal, e ressuscitar, que já acabou e tudo, mas... Então, novamente, vai mostrar, então, os filhos do Cristo morto, que está morto em Cristo. E os vivos, que está vivo em Cristo, o segundo Cristo. Aí como é que vai entender então? Os sábios vão complicar tudo. Os pastores, então, os estudados, diz que não tem fé. É claro, eles não conhecem a verdade, né? Fica procurando a verdade. E quer dizer que a ciência é verdadeira. Que a ciência está em primeiro lugar. Tá certo, e nessa hora ele vai ser adepto a quem? O verdadeiro de todo jeito. Por quê? Porque o cientista não aprende de si só. Mas para isso tem que estar vivo, e a vida não julga. Então de onde sai a lei? É para você ficar de acordo com a vida, então vem as restrições contra os erros. Procedimento. Mas a vida não julga. Chama atenção, mas você pode continuar sendo o que você é, mente morta. Então é morte e destruição, o entendimento é morto. Né? Não vai entender da vida. O qual te coloca como verdade, por quê? Porque você existe. Mostrando que você existe e está vivo. Não seja lá quem for você. Seja você a própria morte, seja você a própria vida que se faz morto, seja você o que for. Né? Não é isso? Então vamos lá. Então, aqui em Cristo, então qual Cristo? E se eles estão vivos aqui é porque está vivo em Cristo vivo. O segundo. Se está morto em Cristo, é que está no primeiro Cristo, conforme diz as Escrituras. Só que o primeiro Cristo, né, foi morto. Esse é que é o problema. Mas só que é ungido, que ele quer dizer o primeiro ungido. Qual é o primeiro ungido? Aí vamos procurar sacerdote ungido, vão achar milhares deles. Vão achar vários profetas e está ungido de óleo. É só ungido, é Cristo. Mas acontece que para existir o Cristo ungido de óleo tem que ter uma vida em si, tem que ser ungido primeiro de quê? Não é o tempo todo se mostrando que não olham para a vida? Aí como é que ia passar no teste que a mulher troca a ordem e todo mundo não vai entender? Perante os olhos de todos os sábios do mundo. O escritor criou uma história, né, de Chapeuzinho Vermelho, mas colocou vida nos personagens. E colocou atos no personagem. Os atos comparados aos seus. Entendeu?
o que você vai se tornar, porque quem está sendo testado é a serpente. Ó. Ela não existe e passa a existir, porque você não passando no teste, é o que você vai se tornar. Porque o crente, ele crê no responsável da sua existência. Ele vai dizer que fez os céus e a terra. E até outros que não sabem, vai dizer o que criou o céu e a terra, mas o que criou o céu e a terra e foi dado como nome, então, foi dado como nome ao quem fez o céu e a terra, que é chamado céu e terra. Dá para entender dois feitos aí? O que criou está no mundo, ele criou as palavras, então pode-se considerar a criação ali do mundo da palavra. Entendeu? Onde céu e terra é dado como nome, Deus é nome dos poderes. Aí você quer saber o reino de Deus. O reino da palavra Deus é simples. Aquele que criou Deus é reino de Deus. Estava com Deus na consciência. Mas se ele toma por nome, o nome vem para fora. Então, Deus é chamado a consciência viva, que é Deus, é chamado Deus. Que o poder é chamado Deus. Então, você repare bem. É por isso que João vai dizer, era Deus e estava com Deus. Ele era unido ali. E depois era por quê? Era Deus. Porque deixou de ser para ser nome de Deus. E é Deus do mesmo jeito. Esses modos dos escritores, o que vem para dentro, o que vem para fora, o que está dentro vem para fora, o que está fora vem para dentro, entra. Você está entendendo como é que é? Aí vai ter a criação lá, a luz, o primeiro dia de luz, e vai haver uma tarde mostrando que existiu luz, chamado dia. Mas o entardecer em diante é o alvorecer escuro, vai ser chamado dia também, dia primeiro. É o que vem por fora. Você vê que a vida não julga. É aquele trecho que eu falei. Se a pessoa diz que um homem vivo e uma mulher viva é imundo, e um animal vivo é imundo, então ele não reconhece a vida. E assim que ele aceita isso como regra, ele está morto, está do outro lado da parede. Ok? Então, é como sair do centro expulso para o lado escuro, vamos botar assim. É aí que está o problema. Então, vamos seguir em frente. Aí é necessário olhar tudo. A lei, preceito e tudo, e costumes, de quem é, de que procedimento. Entendeu? É de um Cristo vivo, um indivíduo ou um Cristo morto. E que o Evangelho para o gentil é para o gentil, não é para o judeu. Se judeu se envolve no meio e querendo mudar as coisas, então agora ele vai pegar pesado contra esses caras. Mas vai ser contra quem? Aí nesse caso vai ser contra o judeu, porque é o judeu que está entrando lá, querendo fazer a cabeça dos caras. O evangelho do judeu é para o judeu, o judaísmo é para o judaísmo. O cristianismo aqui, o criado, é para o gentil, explicando como é isso que está lá no livro que foi dado para o judeu, nas escrituras. Então, quem entendeu, teve o segundo Cristo aqui, vivo, então aí vocês têm que entender. Então, vamos lá. Então, como é que você vai olhar lei e vai ler preceito? Não podia entrar aqui, porque aqui está sendo pregado por gentil. O réu amor. Amor não pode ter regra de condenação. E nem fazer você crer em condenação, se afastar da vida. Porque se você vai concordar com certas coisas, olha bem se você não está concordando contra a vida. Dá para entender? E nos predestinou. Não. Então ele está falando da saída do Cristo morto para o Cristo vivo. Dá para entender? Quer dizer, do ungido de vida que morre por amor ao seu próximo, a sua esposa, o natural. E passando então para o Cristo vivo, o qual assumiu o homem. Então fica como consciência morta. Está aí o morto. Porque era o Cristo morto, então ele assume. O Cristo morto está em ação. Ele é antes do Cristo, segundo Cristo, do Cristo ungido da carne. Vocês vão entender o que é anticristo e o que não é anticristo. Agora, você não pode dizer o seguinte, o poder são parecidos como?
O poder da vida, a ungido da carne é o Cristo, poder sobre a carne. O Cristo ungido da vida é o poder de morte ungido de vida. Esse que é o problema. Ora, se o da vida é o segundo Cristo, aí o primeiro morre, se une à morte. A vida então se passa por ele. Aí vem as discussões de morto contra morto, e vivo contra morto e morto contra vivo. Mas como? Esse é que é o problema. Da sua graça, do seu conhecimento, que ele pode passar. Conhecimento. Ele pode dar conhecimento, dar a conhecer. Né? Então, sabedoria, conhecimento, isso tudo, então, se diz também revelação. Como revelação não existe? Se um professor ensina, a quem não sabe, ele está revelando para que alguém saiba. Então, revelação existe, né? É tudo aqui junto. Então, da glória da sua graça, a glória da sua graça. Agora, olha o modo de falar. Você tem que olhar para você. Você é uma verdade desse poder principal, não dos poderes. Se você entra nos poderes, vocês vão se enganar, vão se enrolar, vocês vão entrar nas contradições e não vai saber mais nada, você não vai saber nem como. Está morto. Dá para entender que aí está morto? Não adianta sua sabedoria. Ah, isso aqui é contradição. Mas você não está entendendo o que está acontecendo aí. Você entende da vida? Não. Aí você vai ver Salmo, vai dizer, a terra, louvai a Deus. Ué, mas a terra para louvar não tem que estar vivo? O que é que o escritor está passando? Ele mostra o mau caráter de poderes, então, o mau caráter de Deus, mas não é o Deus principal, o Deus real, não principal de Estado, entendeu? Então, o Deus real, com o qual a verdade é você. Dá para entender? Você é a verdade? Você procura a verdade porque se você é. Parece que você é a prova disso. Não é a história aqui. A história aqui vai pelos poderes dos acontecimentos. Contradição para tudo que é lado. E você pensa que o cristão, então, ou outra religião, está seguindo o Deus aqui? Não. O principal, para ele acreditar em escritura, os escritos, ele tem que acreditar num Deus que é responsável por sua existência. Aonde fez o que é chamado terra, o que criou a terra, a palavra, dada como nome. O que ele está falando aqui não é uma besteira do jeito que vocês pensam, não. Agora, se vocês botam tudo como história, como mito, é tudo besteira, tudo mito, besteira. Mas os acontecimentos dentro do... É igual a historinha do lobo mau. Aí o lobo mau foi lá e engoliu a vovó. Ó. Matou a vovó, comeu com tudo. E aí agora, você sabendo disso, você já começa a aprender o quê? Se livrar do erro, do lobo. Não é isso? É a historinha do Chapeuzinho Vermelho, como é que é legal. Aí você tem que se livrar do lobo. Então agora você vai ver se a Chapeuzinho Vermelho está na sua posição. Só que você sabendo da história que está lendo a história, mas Chapeuzinho Vermelho não está sabendo. Então, você vai torcer por ela. Para que ela veja, né? Para que ela entenda. Então, repare bem como é que é as coisas. Então é isso aí. É historinha, mas tem sentido. A oração que ele vai aplicar é para a informação. Ó, na minha oração, não esqueça de vós na minha oração. Para que o Deus de nosso Jesus Cristo é Deus particular. É o poder. Vai falar Deus de Israel, o poder de Israel. Esse é que é o problema. Ó, o Deus de nosso Jesus Cristo. É o poder. É o poder aqui, está falando poder. E qual o poder de uma consciência? É a vida. E qual o poder de um corpo? A consciência. E aí que está o problema. Então vocês vão ter que entender muita coisa, os modos que estão sendo ditos aqui. Bem, vou encerrar. Foi um prazer estar com vocês. Depois eu vou continuar falando aqui do 6 em diante. Já botaram tudo que é poder junto, justamente para vocês, mesmo sábio, estudado, não chegar a lugar nenhum. Nem ver árvore de vida nenhuma, vocês não conseguiram, vocês não passaram no teste.
não passaram no teste da criação, não passaram no teste de Adão ali, e não passaram no teste de Noé, porque vocês vão olhar a parte política, vocês não vão olhar para a vida um Deus salvador ou um destruidor. Poderes. Um que se arrepende e outro que não tem do que se arrepender, porque é justo sempre. Então vocês não vão ver. Somos nós a consciência da vida. O segundo Cristo, somos parte do segundo Cristo. Se você está morto nesse Cristo ou está morto no primeiro Cristo? É isso que vocês têm que entender. Então, vamos chegar a um ponto perfeito de raciocínio. É história, mas tem isso aí. Entendeu? Não adianta querer destruir. Você pode destruir, pode ser contra ou a favor, não interessa. Mas seja contra e a favor, entenda quais são os poderes que estão envolvidos. Né? Porque os personagens aí são milhares, as divindades são muitas, tanto de mulher quanto está no Antigo Testamento e agora. E qual é a divindade maior disso tudo? Né? Tá bom, foi um prazer, até a próxima. Eu não tenho estudo. Os estudados me perdoem por eu falar dessa forma, mas eu não sou contra ninguém. A vida não julga, não adianta. Tá bom. Um prazer, até a próxima.